Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição, essa semana de número 52 do nosso podcast sobre o mundo da bola. Dando pontapé inicial aqui, como sempre, estou eu, Caio Meirelles, com ele, Lucas Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Lucão. Boa noite, Caião. Boa semana para você que irá escutar esse episódio. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. Hoje não tem momento fofoca, porque, pelo menos para mim, a semana foi tomada pelo episódio do Cuca, né? E a gente vai falar também dessa demissão e tudo mais, que ele pediu demissão, no caso. E vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar do Brasileirão e vamos dar aquele giro rápido de sempre pela Europa. E já de antemão, você que não é inscrito ou não segue nenhuma das playlists, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações. Estamos também no Deezer e no Spotify, então segue lá as playlists e no final do episódio eu vou passar meu Pix porque eu tô precisando no carregador pro meu celular. Comprei um essa semana, paguei R$40. Porra! É pra ir pra frente, meu! Que saco! Não dá, mãe! Pô, puta timinho, meu! Foda-se a aula amanhã! Eu vou amanhã no CT reclamar com esses filhos da puta que jogam São Paulo! Vamos lá, Lucão. Vamos começar com coisa ruim, então, naquele que foi disparado o pior jogo da rodada. Coritiba 1, São Paulo também 1. Bruno Gomes e Marcos Paulo marcaram de dois clubes que acredito que você concorde comigo. São fortíssimos candidatos a brigar até o final da competição pelo rebaixamento. Não concordo. E ontem o São Paulo só não se sabe cargas d'água como conseguiu empatar. E contou com uma tarde muito pouco inspirada do Aleph Manga, né? Que teve tudo ali para meter pelo menos 2 gols e infelizmente não era o dia dele. Mas principalmente no primeiro tempo o Coritiba podia ter saído com uma vantagem bem maior de 2 ou 3. É porque o Rafael, ele meio consolidou fortemente no gol de São Paulo. Se não fosse ele, o São Paulo já tinha tomado sufoco em muito jogo. E ali para os 35, 37 segundo tempo, São Paulo achou um gol com o Marcos Paulo. São Paulo que mesclou um pouco o time, né? Porque além de mesclar, ainda tem a questão das lesões e tudo mais, né? Que é de praxe. O São Paulo tem jogo, se eu não me engano, é terça-feira, né? Exatamente. Na Colômbia contra o Tolima. Então alguns jogadores foram poupados, que nem, por exemplo, o Erisson que voltou de lesão e eu acho que ele não foi nem relacionado para o jogo. Caleri segue com dengue e talvez ele não jogue na terça-feira. Então é aquele velho problema de sempre. E eu acho que foi um empate muito, mas muito amargo para o Coritiba, que fez de tudo para sair com a vitória, mas infelizmente não era o dia do Coritiba e muito menos do Aleph Manga. O Coritiba que chega a 9 jogos sem vitória, quase quebra essa má fase. E o Dorival tem mais sorte do que juízo, porque não gostei da escalação, achei um time muito previsível e fácil de ser atacado. O Luan deixando cada vez mais claro que não pode ser titular desse time, não tem condição física dele jogar. Finalmente perguntaram pro Dorival a respeito do Jegson Mendes, afinal, desde que o Dorival chegou, ele sequer entrou em campo e, dada a performance do Luan, eu acredito que ele merecia uma chance. Segundo o Dorival, ele terá. É engraçado que os principais desafetos do Ceni com o Dorival são titulares. É bem o perfil dele. Então, é aquele negócio, quando o Ceni chegou, substituindo o Crespo, você lembra que o Reinaldo, ele não jogava com o Crespo, né? Então, o Ceni chegou, aí é aquele negócio, tô chegando agora, não sei porque, eu vendo de fora assim, não sei por que aquele jogador não joga, né? Vamos começar a testar. Até descobrir o real motivo. Foi assim com o Ceni e o Reinaldo. Aí, cara, Caio Paulista. Nossa, não fala esse nome que me dá um negócio ruim. Cara, te dá um negócio Caio Paulista, então, porque, meu amigo. Mas vamos lá. Luan fora de forma. Ainda bem que ele colocou o Gabriel Neves, tá voltando a jogar. Nestor é aquilo de sempre. O Nestor não tem outro, né? Ou joga o Nestor ou joga quem no meio campo? O Gabriel só volta no que vem, né? Então, e o seu amigo Luciano? Mais uma partida medonha. Não, e a galera fala, não, agora o Luciano tá jogando na posição que ele queria jogar. Ele sempre jogou nas posições que ele quis jogar. Ele só não joga bola. Ele joga mal em todas que ele fez. Faz um bom tempo, na verdade, que o Luciano não joga bem. Ele em qualquer muito posição. Abaixo. Cara, não dá pra entender, porque, tipo,
por exemplo, se o Caleri joga, ele é difícil ele, tipo, ter uma partida de destaque. Beleza, contra o América eu achei que ele não foi mal. Ele fez até o gol ali, contando com a sorte também. Eu não achei ele tão mal contra o América. Mas é difícil, tipo, aquele Luciano de 2020, sabe? O Aquele Luciano Luciano já era. Então, não dá, eu acho improvável esse Luciano voltar. Só que aí, ó, tipo, boa parte da torcida ainda espera isso e eu acredito que o Dorival ainda espera um pouco. Mas um dos desafetos do Ceni, né, que é o Marcos Paulo, tá vindo bem, né? Tá bem, ele entrando no segundo tempo dá uma cara diferente desse pra esse time. Até porque o São Paulo Sim. tem poucos jogadores que pensam enquanto jogam futebol. Eles fazem uma coisa ou eles fazem outra. Cara, E o Marcos Paulo é um desses caras. sim, e ele é tipo a função que o Rogério quis que o Luciano desempenhasse é do Marcos Paulo, ou do Galopo, né? Porque o Marcos Paulo ele não é um ponta e ele também não é um centroavante, ele é um segundo atacante, ele é um cara que ele tem um bom passe, ele pensa melhor. Só que você não vai ver ele ganhando duelos 1 contra 1, assim como o Luciano. Não é a característica dele ficar driblando, essas coisas. Mas ele tem um bom passe, ele tem uma noção ali. Só que eu acho que o extracampo pesa muito. E ele meio que arrumou pra cabeça, né? Ainda bem que ele está nessa boa fase ainda, porque senão assim que ele começar a cair, vai ser igual o caso do goleiro do Grêmio, que a gente vai falar depois. Sim, o Luan, por exemplo, boa parte da torcida. Lembrando que o Luan era um jogador muito querido pela torcida do São Paulo. Muito. E boa parte da torcida já não tá indo mais com a cara do Luan. O embrulho da renovação dele pesou muito nisso. Aí tinha a questão Rogério Ceni e Luan. Apesar que eu nunca achei que tinha, tipo, uma rixa entre os dois. Mas é que o Luan, de fato, ele voltou a jogar bem, foi no Paulista. Não foi por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Sul-Americana. Ele voltou no Paulista. Sim. Ficou o período machucado, só que antes do período machucado, ele não vinha jogando bem também. E o grande. Inclusive, eu tava lendo essa semana, não sei até que ponto isso é verdade, mas que aparentemente algumas fontes internas do São Paulo disseram que aquele Luan que a gente viu não vai mais voltar porque a cirurgia dele deixou cicatrizes que fazem com que ele não consiga mais jogar bola como ele jogava antigamente. Eu não duvido, não, porque é o açougue do São Paulo. Então, não duvido também. É triste, né? Inclusive, tem um caso parecido no Flamengo com o Bruno Henrique. A gente vai falar daqui a pouco, quando a gente entrar no assunto do Flamengo. Mas é triste. É um jogador novo, tem potencial, só que sofreu com as lesões e se confirmar, ele vai sofrer durante a carreira dele inteira. Sim, é uma pena. Eu fico triste pelo Luan. Tinha um futuro, mas ultimamente não vem se ajudando também. Então, ninguém nesse time de São Paulo, na verdade, vem se ajudando. E Pois mesmo é. com o Dorival, cara, de verdade, não acho que São Paulo vai muito longe, não. É brigar ali pelos 45 pontos e se chegar nesse nível, se dá por satisfeito, porque é bem mais ou menos esse time de São Paulo. Sim, e eu acredito que a torcida já meio que abraçou essa realidade, então não são coisas que não estão pesando tanto. Caião, só pra gente encerrar Coritiba e São Paulo, Manda. São Paulo na próxima rodada, domingo, pega o Internacional do Morumbi, eu creio que seja no Morumbi, e No Morumbi. o Coritiba joga fora contra o Bahia, na Fonte Nova, os dois jogos no domingo às 4 da tarde. Nenhum dos dois vence. Concordo com você. Muito provável que nenhum dos dois vence. É uma tortura ver esse time do São Paulo. É impressionante. Os jogadores são ruins. Tem jogadores que são verdadeiras aberrações pro futebol. Muito bem, Lucão. Saindo de jogo ruim, então, queria já puxar aquele que talvez não, provavelmente foi o melhor jogo da rodada. Afinal, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda acabou com a invencibilidade do Fluminense. Fluminense que, a gente inclusive vai falar sobre isso, né? Sobre essa estratégia do Fernando Diniz. Fluminense que poupou alguns jogadores, já que tem o River Plate no meio de semana. 4-2 pro Fortaleza. Se não fosse o Fábio, poderia ter sido mais, porque o time produziu pra isso. Foi um bom jogo, digno dessas duas equipes. Fortaleza, assim que ele fez o primeiro gol, o Fluminense, os times do Fernando Diniz, assim, quando tomam um gol, estratégia meio all-in, né? Os caras partem pro ataque numa vontade absurda. E você pode pegar os lances dos gols do Fortaleza, ou alguns outros lances, né, que o Fábio salvou. O terceiro foi um negócio. Cara,
o Fortaleza atacava, ficava situações de 4 contra 2, 3 contra 1, é muito escancarado, e isso não é questão de time misto ou time reserva, é do trabalho do Diniz, esse abafa, assim, que toma um gol, essa pressão absurda, porque aquele negócio, como meu time vai ficar com a bola, vamos parar pra pensar. Se meu time tá com a bola, não tem necessidade de eu ficar com meio time lá atrás. Só que também tem o outro lado da moeda, que se eu errar se tiver um erro de execução, o outro time tem total chance de matar o jogo, foi o que aconteceu. Fortaleza soube aproveitar as chances que teve e mereceu a vitória, essa larga vitória. Concordo, então, só reforçando, o Fluminense tinha 7 jogos de invencibilidade, que caiu diante do Fortaleza. O Fluminense tinha marcado 19 gols e sofrido 2 até agora, né, dentro dessas 7 partidas. Só ontem levou 4. O time do Vojvoda, como eu comentei, se não fosse o Fábio, poderia ser mais. E que jogador é o senhor Moisés, hein? Desde a Ponte Preta, quando ele surgiu lá na Série B, a gente vem falando sobre ele e é um cracaço de bola, ele é bom em tudo. Cara, ele é muito bom, inclusive no último Fortaleza Fluminense que teve, eu acho que quando o Fortaleza estava perdendo de 1-0, ele saiu num contra-ataque ali, que o Nino sentiu, lesionou, aí teve aquele lance do fair play, ele foi xingado pra um cacete por causa disso daí. E aparentemente essa boa ação ele vem colhendo os frutos dessa boa ação, né? Porque desde esse jogo, ele já vinha jogando bem, ele é um dos principais nomes do Fortaleza. Mas desde esse jogo, ele continua no crescente e é uma peça muito importante para esse time. Sim, perfeito. E, Lucão, comente a respeito da estratégia do senhor Fernando Diniz, só reforçando. No meio de semana, o Fluminense jogou contra o Paysandu pela Copa do Brasil, segundo jogo, jogo da volta. Já tinha feito 3-0 no primeiro jogo lá. O jogo da volta foi aqui no Maracanã. Não poupou para poupar agora contra o Fortaleza, num confronto direto contra o Brasileirão. Não teria sido melhor se ele invertesse ou você vê sentido nessa mudança? Cara, ele, pelo que deu a entender, ele dá um sinal de que o foco do Fluminense são as Copas, né? Por mais que eu acho que o Fluminense tenha futebol para brigar por todas as competições que disputa, mas aparentemente o recado que ele deixa é que o meu foco são as Copas. Mesmo ganhando do Paysandu o primeiro jogo de 3-0. Eu concordo que, na minha visão, pelo menos eu não entraria com o time titular. Eu entraria contra o Fortaleza, que não é um adversário direto, se você for parar pra analisar. Sim. E, cara, a questão da Libertadores também entra nesse ponto da Copa do Brasil. Ele poderia, cara, eu acho que ele poderia ter jogado com o time misto nas duas partidas. Joga mais com os reservas no jogo que já estava classificado, e ontem contra o Fortaleza jogava mais com alguns titulares a mais. Um ponto, até porque essa partida contra o River Plate no meio de semana é muito importante. E só pra fechar, algo que eu venho notando também, o John Kennedy é mais um jogador que o Diniz tem recuperado, né? Ele fez um gol ontem de novo, mais um golaço dele. Ele tinha feito um bom campeonato paulista pela Ferroviária e agora tá aí dando as caras no Fluminense, mais um jogador que reforço caseiro, né? Que a gente costuma chamar aí pra esse time do Fernando Diniz. E impressionante que o Fluminense tá recuperando todos os jogadores que tem nome com K, né? O Cano, ó. Meu, que é isso? O Ken e o Kennedy. Eu ia falar o Cano porque o Cano joga muita bola primeiro, quando eu lembro do Cano, eu lembro do Keno. Aí no meio da semana teve gol do Cano, do Keno e do Kennedy. Aí dá um bug na cabeça. Entendi. Mas é isso aí. Não, você não é o culpado, né? Não, eu não assumo essa culpa. Para Perfeito. encerrar, o Fortaleza joga a próxima rodada aqui, em São Paulo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Segunda-feira, 8 horas, aquele jogo delicioso de acompanhar. E o Fluminense joga o clássico no sábado às 9 contra o Vasco da Gama. Já tem mais um clássico carioca? Rapaz. Já. Acho que a próxima rodada, além de Fluminense e Vasco... não tem Grenal. Não. Eu acho que é o único clássico mesmo. Pensei que tinha Grenal, mas é mais pra frente. Muito bem, perfeito. Então, 4-2 pro Fortaleza, vitória do Leão, que acredito que realmente tenha sido o melhor jogo dessa terceira rodada. Não, a grande emoção do Palmeiras, do palmeirense no passado era essa. Não é? Se vai cair ou não vai, entendeu? Essa era a grande emoção. Alertou muito tempo com isso. Isso eu não quero mais, isso não vai acontecer. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, entendeu? O Palmeiras entra para vencer. Vamos de clássico então, Lucão. Você comentou sobre clássico, já queria puxar mais um. No Allianz Parque, o
Palmeiras, com gols de Rafael Veiga e Murilo, bateu o Corinthians com o gol contra do Piquerez, a gente vai comentar sobre isso também. Confirmou o favoritismo, deixou o Timão ainda mais na merda e garantiu mais 3 pontos aí o time do Abel Ferreira. Cara, eu não vi todo o jogo, mas eu acredito que o Palmeiras tenha dominado. Não sei No se foi primeiro justo o tempo cartão. foi... Não sei se foi justo o cartão que o Abel tomou com 10 minutos de jogo. Só Não quem deu uma achei, não boa. achei justo, mas Não, o... Ah, esqueci o nome do auxiliar dele. aquela cena ali foi muito boa. Ele Dele merecia ter sido tampando a boca. expulso. Ele merecia Não, ter sido mas expulso. pelo desrespeito ele merecia mesmo. Exato, pela estupidez, mas acabou que não foi. Mas o Abel, eu não acho que o amarelo foi justo. Mas Ainda mais o... com 10 minutos de jogo, Nossa, o cara pisou muito na bola. Exato, e ele tava reclamando de uma falta. É que é aquilo, né? Agora com esse negócio de tolerância zero, e é o Abel Ferreira, enfim, fica marcado. Mas comentou, né, que não viu o jogo inteiro. O Palmeiras nitidamente tirou o pé no segundo tempo. Porque se quisesse jogar contra esse time do Corinthians, e ainda mais pelas escolhas que o Danilo fez, Romero, enfim, coisas do tipo, colocaria uns 4, 5. É que no segundo tempo tirou o pé, aí deu azar com aquele gol contra do Piquerez, no lance do Roger Guedes, e que deu uma sobrevida ao Corinthians, sabe? Sobrevida mais É, na mas vontade do que na naquelas, né? técnica. Porque no lance seguinte do gol, se eu não me engano, a defesa do Cássio, né? Exatamente. Não deu, não foi aquela coisa que minha nossa, ressuscitou o Corinthians. Mas teve essa defesa do Cássio, aí depois dessa defesa do Cássio teve um lance com o Paulinho, aí fora isso não teve mais tipo nada de que justificasse o Corinthians empatar. Teve um lance ali do Navarro que até o Abel falou na coletiva depois, o chapéu desnecessário que ele deu no Juliano com o jogo parado, que isso foi desnecessário mesmo. Amarelo pros dois, inclusive, no lance. Então, uma coisa que eu vi uma galera tipo falando, mas isso é a essência do futebol arte brasileiro. Uma coisa é você driblar com objetivo. Ali o lance estava Uhum. parado, ele não tá nem perto do Juliano, mano. Ele vai levando a bola até o Juliano para dar o chapéu. Então é totalmente desnecessário, a provocação de clássico mesmo. Não, para mim não cabe, mas aconteceu, os dois foram advertidos ali. E o Palmeiras segue sendo Palmeiras e Corinthians teve uma semana bem conturbada com o pedido de demissão do Cuca devido à polêmica dele do seu caso judicial. Teve o pedido de demissão, Danilo assumiu, tá rolando o boato de que talvez o Roger Machado assuma, porém devido às críticas muito negativas, isso está gerando um ponto de interrogação na cabeça da diretoria. Então ainda não Sim. sabemos ao certo qual será o novo treinador do Corinthians. Eu acho que o Roger Machado seria, mas já não vai mais, afinal o Duílio escolhe o treinador pelo termômetro das redes sociais, Sim. que a torcida já deixou Por que claro não que não monta uma quer. enquete? Exato, ele poderia fazer uma enquete no Insta Faz uma live e na através Twitch. dali... e através Faz dali uma ele live no define. YouTube, cara, define. Até porque isso me impressiona. O mais impressionante é que o Corinthians voltou a falar com o Vanderlei Luxemburgo, que há quantos anos não treina um clube de futebol, Lucas? Você lembra? Uns 4, 5, pelo menos? Cara, o último clube dele foi o quê? O Vasco ou o Palmeiras? O Vasco. Exatamente o Vasco. Eu acho que 2 anos, né? Tem 2 anos. E seria o nome mais forte para assumir o Corinthians neste eu momento. ouvi, hoje quando eu tava voltando pra casa, eu ouvi uma galera na rádio falando da questão do Vanderlei por gestão de elenco, é um cara mais experiente, tem a questão do currículo, não sei o que, talvez ele arrumaria a casa, só que não vejo um futuro muito brilhante com o Vanderlei no comando, assim como eu não. É o caso do Dorival no São Paulo. Ele vai meio que tentar apagar um incêndio, só que, tipo, é um puto incêndio de, tipo, vamos supor que a Neoquímica Arena toda que tá pegando fogo e ele só tem um extintor, sabe? E o Eu Corinthians acho não tem muito. dinheiro para pagar. Imagina se a Exato. Neoquímica Arena pegar fogo. Não, nem quero pensar nisso. Deus me livre. Melhor não. Cara, pra encerrar, rapidinho, vou passar aqui os próximos jogos dos dois times. O Corinthians, como eu falei, joga com Fortaleza segunda e domingo, 6h30, o Palmeiras joga em Goiânia contra o Goiás. Outra coisa também, já para meio que
meio ponto final nessa polêmica do Cuca. Queria falar do Abel também, mas aí você fala do Cuca primeiro pra... Não, vou falar do Cuca e do Roger Guedes, que deu declarações ali. Palhaço Roger Guedes, né? Um babaca. Cara, assim, primeiro eu vou falar do Roger Guedes. O negócio que ele pediu ontem, o gol foi contra, totalmente cabido dele pedir esse gol. E o que ele falou na quarta-feira eu até entendo um pouco o lado dele defender o Cuca, porque o Cuca que foi o primeiro treinador a confiar nele, né? Aí, beleza, aí tem a questão, todo mundo já errou, não sei o que, beleza. Agora no ponto do Cuca. Assim, se você erra, você paga pelo seu erro, e coisa que, pelo que foi visto, não aconteceu. Se você, tipo, nitidamente se arrepende pelo que se mostra, cara, beleza, todo mundo merece sua segunda chance, mas não era assim que o Cuca assumiu, e até em outras passagens do Cuca, principalmente no Atlético Mineiro, a última passagem, a postura que o Cuca tinha era totalmente arrogante, cara. Totalmente até exagerado às vezes. Beleza, eu entendo que é uma encheção de saco, mas a mesma coisa do caso do Daniel Alves, mano. Quando ele começa a falar, já, tipo, todo mundo se irrita. Então não tinha ambiente pra ele, foi uma contratação errada. Beleza, é um caso antigo. Por que o pessoal só voltou agora? Porque, querendo ou não, é polêmica, a mídia vai em cima de polêmica. Levantar a questão, o Cuca era comentarista da Copa em 2018, mas é aquele negócio do momento. Se o momento pedia isso, a galera foi em cima, caiu matando, teve a comprovação lá, talvez até ele se lasque de novo por causa disso, mas o negócio já começou errado e terminou muito cedo. A sorte é que ele, em tese, vamos assim dizer, classificou o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. Senão estaria muito pior. Eu espero que o Cuca se lasque. Acho que não tem muita conversa nessa história. Assim como eu acredito que o Roger Machado realmente não vai vir. E é aquilo que a gente já comentou, cara. Aconteceu agora porque é o Corinthians, entendeu? Quando ele voltou pro Galo no ano passado, teve esse mesmo papo. É claro, a torcida do Galo é muito menor que a torcida do Corinthians, então realmente não vai ter o mesmo apelo, não vai ter a mesma comoção. Mas essa conversa foi dita. Sim, mas que também tem a questão da identificação do Cuca com o Galo, né? Exatamente. Aí eu acho que era entrou um outro ponto que pesasse a favor da contratação dele. Sim, mas, cara, um ponto enquanto o Cuca não resolver essa história, ele não trabalha em mais nenhum clube do futebol brasileiro. Talvez no América. No América, no Atlético Paranaense da vida, entendeu? Esses times gostam. Caso contrário, inclusive a gente não comentou, né, mas o São Paulo fez a rescisão do contrato do ponta esquerda Pedrinho, não é mais jogador do clube, né? Falando aí em casos policiais, puxando um gancho ao outro. Aproveitou a deixa, né? É meio que aquele Exatamente. sinal, tipo, o rival não faz, mas tá vendo? Cara, Exato. porque eu achei mais... Eu lembrei de um bagulho do Roger Guedes, só que eu achei mais engraçado que ele falou da Ana Thaís Matos, né? Aí na entrevista de ontem ele falou que não foi nenhum ataque machista, não sei o que lá. Talvez não tenha essa sido entrevista, mesmo. as duas entrevistas do Roger Guedes me deram vergonha dele. Mas, cara, quando aquele discurso copiado e ridículo. Falando, não fui machista, até porque eu tenho uma filha mulher, vai né? tomar no Tá cu, bom. Roger Guedes. Vai tomar no cu. Na moral, vai tomar no cu antes que eu me esqueça. É isso, vamos mudar de assunto. O que você ia falar do Abel mesmo? Eu ia só fechar aqui com um retrospecto de Abel Ferreira contra qualquer clube do futebol brasileiro, né? Ele vai ter esse retrospecto. Senhor Abel Ferreira, contra o Corinthians, ele tem 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Ele marcou 20 gols, ele não, né? O Palmeiras, e sofreu apenas 9, mais um filho, né, no caso aí do Corinthians, do Palmeiras, na verdade, aí, o Abel Ferreira. O homem é viciado a ganhar. Inclusive, eu gostei da coletiva dele ontem lá, que ele falou que quem manda é a mulher dele, essas coisas. Sim. Que tá mais do que Quero correto. que a mulher dele mande ele embora do Palmeiras. Que é isso? Não, mas Qual a é pra ir curtir necessidade a família. Pra curtir a família. Não é nada Entendi. pesado, entendeu? Rolou um papo aí de que ele poderia ir pra França, acho que o Nice tava de olho nele, alguma Sim. coisa assim. Mas vamos ver o que acontece aí com o senhor Abel e o Palmeiras, que venceu mais um clássico sem muito esforço. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Tá bom. Você é safado. Tá bom.
Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Saindo de um jogo bom pra falar de um jogo... Cara, na verdade não vou dizer que foi ruim, porque um jogo que tem 5 gols não pode ser ruim. Santos 3, América Mineiro 2. Eu achei que o Santos não ia vencer, porque o Santos jogou muito mal essa partida. Eu tava ali zapeando entre ela e o Clássico. Mas acabou que venceu e o América é impressionante. Produz, mas não consegue garantir os 3 pontos. Até o momento não venceu no Campeonato Brasileiro o time de Wagner Mancini. Eu falei hoje pros caras na quadra que se o Corinthians esperar 2 jogos do América, eles podem contratar Wagner Mancini. O América fez... Então, a América fez o quê? 2 gols no Campeonato Brasileiro, que foram os 2 gols de ontem. E levou 9. São 3 rodadas. Eu gosto de ver o América jogar. Já falei aqui. O América dificilmente entrega jogos ruins. Só que não ganha. Saiu na frente ontem, tomou a virada, empatou com o Everaldo. Um belo gol do Everaldo. E Golaço, aí teve o lance do pênalti no Mendonça, que o Marcos Leonardo que deu uma sorte também, que ele bateu muito mal. Mas o América não consegue ganhar. Apesar que no final ainda produziu para empatar. Se não fosse o João Paulo e a trave, teria empatado e até virado, talvez. Mas o time não ganha. Teve a volta do Benítez, mas não ganha. O time é acostumado a não vencer e ser guerreiro. Então, o Santos eu nem vou falar, cara, porque o Santos jogou muito mal. O Santos jogou muito mal. Fora que eu tenho minhas dúvidas sobre o lance do pênalti, cara, pra ser bem sincero. O cara não chuta o Mendonça? Então, mas sei, a bola dividida ali, sabe? Sei lá, eu entendo a marcação, mas eu não concordo. É que eu acho que pra mim ele, tipo, o Mendonça ele tá com a perna na frente mesmo, né? Então Sim. O cara pega, tipo, a perna dele de baixo, a chance dele chutar mais o Mendonça do que a bola é muito grande, então até eu entendo a marcação, a chamada do VAR mesmo, eu até entendo a marcação. Eu acho que nem precisava chamar, porque foi na cara do Daronco, mas... que de primeiro momento não marcou, né? Mas até aí, nada novo sobre o sol. E sobre esse time do Santos, é o que a gente vem falando. Pô, legal, venceu, maravilha, bonito, mas não jogou bem. De novo, mais uma partida em que o Santos não jogou bem. Acho que é o costume já. Também o Santos não... É que nem o Odair não conseguiu... O Odair tem 21 jogos e não conseguiu repetir uma escalação em nenhum deles. Então tem esses fatores do elenco ser limitado tanto de peças quanto de qualidade. Tem a questão do estilo de jogo do Odair... Tem N fatores. Mas aqui é aquela coisa. Enquanto tá ganhando, tá bacana. Você tem um ponto, mas o que me preocupa é quando esse time não estiver mais ganhando. E não acho que vai demorar muito não, viu? Já Na hora passou que pegar por isso um no adversário... Paulista, né? É que o América é aquilo, ele joga bem, mas ele não consegue vencer. Se bem que o América venceu no meio de semana, né? Mas ele tem uma dificuldade em conseguir pontuar esse time do América. Mas o Santos tá tendo mais sorte do que juízo, cara. Porque ontem, exemplo, se não tem esse gol aí, esse gol de pênalti achado, o Santos provavelmente não teria vencido o América. Entendeu? É um fator. Mas de qualquer forma é aquilo, né? Vencer é sempre bom. Sim. Garantir os 3 pontos e vai ter pelo menos aí uma semana de mais tranquilidade. O Odair que faz tempo que isso não acontece com ele e esse time do Santos. Exatamente. Mas ainda assim, cara, preocupa. Ele vai ter uma semana ali que ele vai poder comer fora, vai poder dormir ter 8 horas de sono ali. Acho que ele vai ter pelo menos uma semaninha de sossego, né? É que o Santos não joga no meio da semana. Não, o Santos joga no meio da semana, tem confronto da Sul-Americana. Tem Sul-Americana no meio de semana o time do Santos. E já meio que vai mais empolgado assim pra nos entregar mais um jogo ruim. Tem tudo pra acontecer. Pra fechar, o Santos pega o Cruzeiro no Mineirão no sábado que vem, às 16 horas, e o América vai jogar contra o Cuiabá em casa na Arena Independência. Domingo, 11 horas da manhã, você que é um fã desse horário, acredito que vai assistir esse jogo. Gosto. Esse final de semana eu assisti todos, por exemplo. E não teve, né? Jogo às 11. Mas eu gosto porque favorece o torcedor, entendeu? Que é o mais importante no meio dessa história toda. Sim, exatamente, eu concordo. Então sou a favor. Muito bem. Saindo então de 2 times aí que acabaram não produzindo como a gente gostaria, vamos falar do cabuloso, Lucão. O Cruzeiro passou a peça no RB, 3-0 fora de casa. Teve de tudo, né? Teve muita coisa que não costuma acontecer. Teve gol do Ramiro, que já é um fato realmente que a gente pode considerar até histórico. Parabéns ao Bragantino, inclusive, pelo feito. Gilberto desencantou, mas perdeu um gol feito também. E Bruno Rodrigues segue carregando esse time do Cruzeiro, fez mais um golaço.
O Pepa, que desde que assumiu, tem 3 vitórias e 2 derrotas no comando do Cruzeiro. É o quarto colocado aí, o nosso carequinha, o Van Diesel de BH. 2 pontos. O primeiro, que a gente já citou aqui. O Cruzeiro, ele não tinha ganhado de um time da Série A ainda. Ganhou do Bragantino no amistoso e agora ganha do Bragantino de novo. Segundo ponto, o Bragantino conseguiu tomar gol com menos de 1 minuto do Ramiro. É algo espetacular. E o mais espalhafatoso, que é o terceiro ponto, é a expulsão do Aderlan, sem motivo algum. Você não achou que era pra expulsão? Não era, eu tô falando o porquê, porque a bola já tava na mão do goleiro. Porque ele foi burro, né, então, no caso. Então. Nisso a gente concorda, realmente, ele foi muito Eu burro. tento usar outras expressões para não ofender os jogadores que podem nos processar no futuro, entendeu? Tô ofendendo. Ele foi burro 2 vezes, na verdade. Ele foi burro primeiro porque ele estava à frente do Gilberto quando a bola é lançada. Era o Bruno Rodrigues. Isso, desculpa, perdão. Então, começando pelo fato dele estar à frente do Bruno Rodrigues quando a bola é lançada. Não satisfeito, o Bruno Rodrigues dá a volta nele, pega do outro lado e ele vai lá e faz a falta, sendo que o Lucão já estava na bola. Inclusive, eu esqueci de procurar, mas aconteceu alguma coisa com o Cleiton pra ele não sei, ser mais cara. titular? Eu também achei estranho. Eu acho que é por causa do grande momento que ele vive, né? Entregando a paçoca em vários jogos. Acho que deu. Mas faz tempo que eu não ouço falar dele. Acho que pra torcida do Bragantino isso daí é até bom. Mas eu não achei que o Bragantino fez um jogo de todo ruim. Eu acho que até conseguiu produzir ali. Mas tá machucado. Com um jogador a menos. Tá machucado? Sofreu um estiramento no joelho esquerdo contra o São Paulo. Maravilha, hein? Então, não acho que o Bragantino jogou tão mal assim, né, pelo placar. Mas jogar com a menos quase o jogo inteiro é puxado mesmo. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória. Parabéns ao Gilberto que tirou a barriga da miséria, mesmo perdendo um outro gol inacreditável. E parabéns ao Cruzeiro pela primeira vitória oficial em cima de um clube que pertence à Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro joga sábado contra o Santos, mais uma vez ressaltando. Sábado às 4 horas, provavelmente no Mineirão. E o Bragantino vai pegar o Grêmio lá na Arena Grêmio, domingo 6h30. Coitado do Bragantino. Mais um forte candidato ao rebaixamento, não? Acho que é meio de tabela. Acho que tem time que entrega muito menos. Mas se não ficar esperto, exemplo, tomar 3-0 do Cruzeiro em casa, um time que a gente imagina que vai brigar contra o rebaixamento também, pode ser perigoso. Se o Cruzeirão se continuar nessa pegada aí, tende a ter um campeonato tranquilo. É isso, né? Vai jogar no limite todas as partidas. No limite do limite. Mas se continuar pontuando, principalmente roubando ponto assim de confronto direto fora de casa, acredito que o Cruzeiro tem um ano tranquilo nesse retorno à Série A. Sei que o torcedor vive de resultado e tem a memória muito curta. O clube que encontrei estava realmente na UTI, em estado gravíssimo. O clube hoje está no quarto, mas ainda estamos no hospital. Continuando em Minas Gerais, Lucão, eu não aguento mais, inclusive, parece que tem jogo toda semana entre Galo e Atlético Paranaense. Dessa vez, trazendo aí a rivalidade da Libertadores para o Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o Atlético no Independência. Hulk, mais uma vez, matou a pau e decidiu. E do lado do Atlético Paranaense, o Vitor Roque novamente fez um belo gol. Esse moleque é muito bom de bola. Mas o time do Eduardo Cudê dessa vez leva a melhor e garante os 3 pontinhos. Aquele negócio, né? O Hulk sempre decide. E o Atlético teve outros jogadores, principalmente o Paulinho, que parou ali no Bento. O Atlético Paranaense também viu um outro lance ali que o Everson defendeu. O Everson tem lance que parece que ele faz de tudo pra entregar. Porém, aí teve 2 atos de inteligência do Alex Santana, né? Que conseguiu tomar um amarelo metendo a mão na de Edenilson, e o segundo amarelo que ele tomou, que pra mim era lance pra vermelho, ele quase deu uma cotovelada no rosto. Eu acho que era do Patrick, né? Foi do Patrick. E acho que foi num intervalo de o quê? 10 minutos, um lance e outro, foi bem próximo. Sim, 5, 10 minutos. Foram lances na mesma faixa do campo. Ele estava com a bola nos 2 lances, não tinha necessidade nenhuma nos 2 lances, porque ele estava praticamente livre. Mas às vezes a burrice toma conta dos jogadores de futebol. Às vezes fala mais Isso alto. prejudicou o Atlético Paranaense, né? Prejudicou o Atlético Paranaense. Eu acho que não sei se já tava 2-0 ou se o gol do Hulk sai logo em seguida. Não lembro ao certo. Não, já tava 2-0. Então. O Atlético Paranaense fez, tava 2-0, tava com a menos. Então, o Hulk, inclusive, que o segundo gol foi um golaço, ele
o drible que ele deu no Thiago Heleno, o estado que ficou de Thiago Heleno só não foi pior do que o que ficou o Van Dijk hoje no corte que ele tomou do Perisic. Nossa, o Thiago Heleno, inclusive, de Mas, uma mobilidade impressionante, né? sim, ele parece o primão jogando no futebol de domingo. Coitado do Thiago Heleno. Meu amigo. Eu até entendi o que ele quis fazer. Tipo, dar uma segurada, não dar o corredor pro Hulk correr e dar tempo do Zé Ivaldo Sim. chegar. Só que aí o Zé Ivaldo chega e o Thiago Heleno desiste. Ou seja, É tudo que ele eu fez foi acho em que ele vão. não esperava. Então, ele não esperava que o Hulk ia jogar pra direita, né? Eu acho que ele. Acho que bugou a cabeça. É uma possibilidade, Mas esse time do Atlético Paranaense é curioso, cara, porque eu não acho que é tudo isso, pra ser bem sincero, mas ele sempre dificulta essas partidas. Sim. É um time competitivo, né? E tem peças, tipo, não tão badaladas que eu acho interessante. Por exemplo, os laterais do Atlético. Eu acho que, tipo, são laterais ok. O Kelvin. E eu acho que o Madison também tá na direita, né? Eu O gostava Madison que bastante machucou, inclusive. Sim, eu gostava bastante do Abner também, mas eu acho que quem tá jogando agora eu acho que é o Vitinho, se eu não me engano. Tá Uhum. jogando na lateral esquerda. Tem alguns nomes interessantes. O Rômulo é um jogador bem. Eu acho que ele tem sua qualidade ali. Eu acho que ele é um cara muito móvel para um jogador de 1,90. Eu prefiro Concordo. às vezes ele do que o Pablo. Mas Porra, é isso aí. eu prefiro, sei lá, 99% das comparações que você fizer com o Pablo. Um bom ponto. A gente vai ver muito desse time do Atlético Paranaense fazendo isso no decorrer das competições. É um time competitivo. Você pode esperar que esse time vai dificultar. Não dá para esperar vitória em todos os jogos, mas dá para esperar que esse time dificulte a vida dos seus adversários. E o Hulk Futebol Clube ganhou mais uma. Fazia tempo que o Atlético Mineiro não, tipo, ganhava mesmo, né? Precisava dessa vitória ainda com aquele problema do Kudê. Então foi um respiro para o Atlético. Tem rodada da Libertadores, vida ou morte para o Atlético Mineiro. E também no final de semana, já para a gente fechar, o Atlético Mineiro pega o Botafogo no Newton Santos, domingo 6h30. E mais um episódio daqueles jogos repetidos que parece que acontece uma vez, 2 vezes por mês. O Atlético Paranaense pega o Flamengo na Arena da Baixada, domingo, 4 horas. De novo? Nossa, De novo. impressionante. E o Hulk que chegou a 100 participações em gols com a camisa do Atlético Mineiro é o dono do time, né? Com méritos, inclusive. Direto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Veja a explicação do próprio Romário. O Simeone é um jogador argentino. Todos nós conhecemos a Argentina. Me chutou, eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. Muito bem, Lucão. Saindo então dos jogos de sábado, indo para domingo. Já começando com mais um clássico. O líder do campeonato, Botafogo, venceu o Flamengo em pleno Maracanã. 3-2, num jogo em que o Botafogo, mais uma vez, foi cirúrgico, produziu menos que o adversário, teve menos a bola, mas quando chegou, foi lá e cravou. Enquanto o Tiquinho Soares estiver em campo, vai ser assim, porque esse camisa 9 é muito, mas muito bom de bola. Cara, gostei. Gosto do ataque do Botafogo. Mesmo com a saída do Jefinho, eu acho que o Vitor Sá vem jogando melhor do que ele jogou no passado. Gosto do Júnior Santos, difícil. não é difícil, que ano passado ele foi uma negação. Eu gosto do Júnior Santos, que, tipo, pra mim ele é o mesmo caso do Rômulo. Ele é um cara alto, ele tem um porte de centroavante, mas ele é muito móvel. E tanto que o Sampaoli, ele escalou o Flamengo com 3 zagueiros para essa partida, visando dificultar a vida dos atacantes do Botafogo. Não deu muito certo, vimos pelo resultado, mas é um adendo que ficou aí pro Botafogo, e mais uma vez o nosso queridíssimo senhor Rafael tomando um cartão vermelho totalmente sem necessidade alguma. Se o Flamengo se o Botafogo toma virada hoje, é totalmente nas costas dele, porque um cartão vermelho imbecil, que não tem outra palavra para descrever. E questão do Flamengo, produziu como a gente esperava, como eu também já esperava, erros defensivos crassos ali, até básicos, que é de costume dessa zaga do Flamengo. Ninguém conseguiu dar jeito ainda. O Davi Luiz não dá. Eu acho que ele não consegue nem mais chutar a bola, cara. Não dá, o Davi Luiz não dá mais não. Ele chutou uma que ele praticamente recuou pro pé. Aí o que eu acho engraçado, que toda vez que eu abro qualquer rede social, aparece um meme do Davi Luiz, que é aquela típica
narração de quando ele vai bater falta, aí pega. Fala, ó, em 2014, ele, pelo Brasil, ele fez um gol daí, hein? Aí a bola bate na barreira toda vez. Cara, Não, o mas Davi eu acho Luiz, que. eu acredito que se o Rodrigo Caio logo tiver condições, ele vai pegar essa vaga aí. O Davi Luiz tá jogando Vai. por nome. Ah, e porque não tem peça, né? Porque já tá jogando o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Pablo tá machucado. O Rodrigo Caio tá machucado. Então, meio que a necessidade. E Exato. eu acho que, tipo, outra coisa que pra mim já é o destaque negativo já, que é o nosso querido senhor Gabriel Barbosa, né? Difícil defender também. Desaprendeu a jogar bola. É, o que ele perdeu de gol hoje, dá pro Flamengo ter buscado. O Flamengo criou mais que o Botafogo. Todas as vezes que o Botafogo chegou, ele foi lá e guardou. E Foi eu não cirúrgico. poderia deixar passar em branco mais uma partida medonha da nossa amiga Edna no comando de arbitragem. Não tem Cara, condições, né? Não tem. ela consegue errar tudo, mano. É impressionante. Eu continuo achando que o pênalti que ela marcou no primeiro tempo não foi. Também, eu concordo. Também não acho que foi pênalti, não. Concordo com a expulsão do Rafael. O Rafael pediu pra ser expulso. E aí Porra, acabou resultando na expulsão do Luiz Castro. Beleza. É porque o Luiz Castro ele tava do outro lado do campo, porque, velho, a entrada do Rafael Não foi tem como. criminosa. Só que o lance do Thiago Maia, em que ela vai pro VAR e mesmo assim ela não expulsa o Thiago Maia, só pode ter sido pra compensar esse pênalti que ela deu. Assim, é o que eu já falei no começo do ano. A Edna, ela é uma árbitra muito regular, porque ela erra muito pros dois lados. E toda partida a gente vê isso. Só que aí cabe a você medir qual erro foi mais grave. Pênalti pra mim não foi. Ah, beleza, tem um movimento ali do jogador do Flamengo. Só que pra mim o Vitor Sá, ele joga a perna no jogador do Flamengo. Sim, exatamente. Ele meio que joga a perna pra se enroscar, já caindo. Aí ela deu o pênalti. O lance do Rafael não tem nem cabimento, não é nem passível de discussão. E o lance do Thiago Maia também eu achei, cara, pavoroso. Ele dá É. uma bicuda. É pavoroso, cara. Ela não consegue administrar nenhum jogo. Nenhum jogo. Não. Ela conseguiu, Realmente. pra você ter ideia, ela conseguiu ser a pior da rodada, numa rodada que teve o Daronco e o Braulio, o Wilton Pereira Sampaio apitando o clássico e Não achei mal. o seu amigo. Mas ele sempre arrumou uma coisa. O cartão do Abel, por exemplo, é uma coisa que ele sempre arruma um pano pra manga. E o nosso querido Braulio, que apitou o jogo do Bragantino, né? Seu amigão. O Braulio não dá, velho. O Braulio não tem como, Lucas. Não consigo. O Braulio, pra mim, é o pior de todos. Ele consegue ser pior que o Wilton, que o Daronco, que o Klaus. Muito ruim. O Klaus, eu não falo mais o nome dele nesse programa, que eu acho que a má fase dele é culpa minha. Mas é isso aí, Não Caião. Não dá. Flamengo, como eu disse, o time que o São Paulo quer transformar em invencível joga contra o Atlético Paranaense na próxima rodada, na Arena da Baixada, e o Botafogo também no domingo pega em casa no Newton Santos o Atlético Mineiro. O Flamengo ainda em construção, né? Digamos assim. Acho que Mas já vem muito jogando em breve melhor já. Não, tá jogando melhor. Hoje, por exemplo, se não é o Lucas Perry, provavelmente o resultado seria outro, porque ele pegou muito, de novo. Inclusive, é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro nessas 3 primeiras rodadas. Disparado. Mas, individualmente, os jogadores do Flamengo não estão rendendo o que poderiam render. E só pra fechar, Lucão, o Botafogo chega a 12 jogos de invencibilidade. Falem aí do cabecinha Luiz Castro. Impressionante o tamanho da cabeça desproporcional ao corpo. E, curiosidade, o Botafogo não vencia o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro desde 2013. Sabe quem jogava no Botafogo nessa época? Sidorf. Ele mesmo, Clarence Seedorf, jogadoraço, inclusive. Parabéns ao Botafogo, líder isolado e nessa rodada não poderá mais ser ultrapassado, Lucão. Eu quero ficar aqui, é um time muito grande para ter um time invencível. Tomará tempo, pero é mi sonho. Vamos então fechar aí com os 2 últimos jogos desse domingo, 2 jogos de gaúcho. O Inter ganhou de 1-0 do Goiás com um golaço do Depena. Resultado injusto, na minha opinião, porque o Goiás jogou melhor que o Internacional e, ao meu ver, o empate seria mais viável, mas ainda teve a expulsão do Maguinho ali no segundo tempo, que acabou dando uma atrapalhada, mas gosto de ver esse time do Goiás jogando. O Inter não. Mas, o Inter é difícil alguém gostar de ver o Inter jogar. O Inter complica jogos que não precisa. E a gente vai falar da Copa do Brasil, é um bom exemplo.
Mas é aquele negócio, né? O Goiás produziu, mas se for parar, que nem por exemplo, se for parar para pegar, vamos falar de números agora, parar para pegar a estatística dos times, o Inter teve 18 chutes, sendo que 8 foram no gol. O Goiás teve 14, sendo que somente um foi no gol. Então, isso, querendo ou não, acaba pesando para um time que teve uma produção razoavelmente boa. O Inter não convence ninguém, segue sendo aquela incógnita, mas o Goiás eu vejo que tem uns lapsos ali de time que vai brigar por meio de tabela, sabe? Dá pra brigar. Esse time do Goiás sabe jogar bola, cara. Não, tem algumas peças conhecidas ali. Tem o Apodi que acabou com a zaga do Corinthians na semana passada. Então acho que dá ainda pra fazer alguma coisa. E o Internacional segue o mistério. O time do Inter, tudo bem, tá vencendo, passou na Copa do Brasil, agora venceu no Campeonato Brasileiro, mas teve mais sorte do que juízo, porque o Goiás jogou melhor. Achei que o Goiás jogou melhor. Se não fosse a expulsão do Maguinho, eu acho que dava. E teve o fator Depena que marcou um golaço, né? Tirou da cartola e garantiu o resultado pro lado do Internacional. As partidas do Inter ultimamente, pelo menos no Beira-Rio, vêm sendo decididas por golaço, né? Sim. O E do tem um Maurício ponto também. Sim, pode falar. O Alan Patrick começou no banco. O Inter sofreu muito no primeiro tempo com o Alan Patrick no banco. Ele entrou no segundo tempo e resolveu o meio campo do Inter. Não dá, cara, pra ele ficar de fora. É o meia é o dono do meio campo do Inter. Sem ele, o Inter não consegue produzir. É um caso semelhante ao Renato Augusto no Corinthians. São Sim. times órfãos de um jogador só. No segundo tempo ele deu vários bons passes, é que os jogadores do Inter não conseguiram aproveitar, mas realmente é outro time quando o Alan Patrick está em campo, mais 3 pontinhos aí na conta do senhor Mano Menezes. E para fechar, o Grêmio bateu o Cuiabá fora de casa. Vina e Everton Galdino marcaram, Marlon descontou pro Cuiabá. O Grêmio que volta a vencer depois de ter jogado mal contra o Cruzeiro na rodada passada. Não consegui acompanhar esse jogo, estava vendo do Internacional, mas o Grêmio se recupera. O Grêmio que também sofreu no meio de semana pela Copa do Brasil e parece que todo aquele alvoroço que estavam causando sobre esse time do Grêmio, na verdade, estava incorreto. Não acho que é um time que vai brigar ali por um G8 no final das contas. Cara, eu sempre achei um time ok, nada demais. É o fator Renato Gaúcho e o fator Luis Soares que impressionava, mas nunca achei nada além disso. O Grêmio tem alguns renegados ali que só jogam com o Renato ou nem com o Renato, mas não vejo um elenco muito brilhante. Soares que 3 jogos e 3 partidas, não marcou ainda no Brasileiro. E o time do Cuiabá também é aquilo, né? Não dá pra esperar muita coisa. Pra mim, é time que vai brigar pra não cair. E é isso. Esses jogos que o Cuiabá precisa pontuar em casa é igual o começo do ano passado. Vem tropeçando ali. É um começo parecido com o do América, sabe? O América no campeonato passado começou mal também. Depois foi se ajustando. Não sei se o Cuiabá esse ano vai conseguir se ajustar. Eu acho que é um elenco mais limitado que o do ano passado. Acho que não, viu? Mas eu acho que o torcedor cuiabano espera alguma melhora nas próximas rodadas. E o caso... Cuiabá e Curitiba têm os 2 piores elencos desse Brasileirão. Sim. E o caso do Grêmio, como você disse, jogou mal contra o Cruzeiro, não convenceu contra o ABC em casa, por mais que estava ali com o jogo, a classificação meio que na mão, não chegou a convencer. Ainda tem a questão do Adriel com o Renato Gaúcho. Cara, é incrível o caso do Adriel e o caso do Marcos Paulo. Só que o do Adriel já tá conseguindo ser pior, por quê? Eu acho que com as redes sociais, as bolhas que se formam em torno dos jogadores é um negócio que se torna surreal. Não sei se você viu, eu vi pelos vídeos do Cazé. O staff do Adriel fez um documentário de 10 minutos, mano, falando da vida do Adriel, mano. Não sabia disso, não. Cara, é totalmente desproporcional. E tipo, no começo do documentário fala: ah, não, vou falar só sobre um pouco da minha vida, o que eu passei e tal, trajetória, tudo, onde eu vivi. Passou isso daí, mano. O outro take pegou todas as notícias. Adriel barrado, confusão com o Renato. Isso porque não era pessoal. Apesar que
a coletiva do Renato também, não é, ele fala que não vai falar nada, mas ele falou por uns 5 minutos ali. Ele não vou, é aquela história, né? Quem sou eu pra julgar depois de ter julgado durante 2 horas? Mas, cara, é muito desproporcional, mano. Parece. Não sei se você vai lembrar. Sabe aquelas reportagens do Fantástico, Até. Às vezes. Não, do Fantástico mesmo. Que, tipo, é uma família de situação mais humilde, acontece uma tragédia e vai mostrando a família da pessoa e o drama que a pessoa viveu. O cara meteu isso, mano. Só porque ele foi barrado por questões de empresário que se intrometeu, ou declarações que ele deu. Ele tem que pôr na cabeça que ele não é nada. Ele ainda não é nada. O Renato, ele é o dono do Grêmio. O Renato, ele tá querendo... Adriel, você tá querendo bater de frente pra um cara que tem uma estátua onde você treina, onde você joga. Mas você sabe que isso aí também é staff do jogador, né? Que é uma bosta. Não, exatamente. É o que eu falo, rede social, ela tanto ajuda quanto prejudica, tipo, aos montes a carreira dos jogadores. Que cria uma dispersão absurda e cria casos como esse, como o do Marcos Paulo, como o do Adriel, como de N jogadores que a gente vai ver, não serão os únicos casos isolados aí. Mas é triste, né? São jogadores que até têm potencial, só que não tem cabeça. O Adriel, lembrando que ele era o titular do Renato Gaúcho. Então acabou aí ficando. Eu acho que não vai jogar também mais. Esse aí já foi. Forte abraço. Obrigado, Adriel. Cara, Grêmio, então, que se recupera, Lucão. Só se ele se redimir, se ele chorar pro Renato lá, porque eu acho muito difícil. Mas eu acho que ele não joga mais, não. Não, e você viu, né? Esse último jogo contra o ABC, ele foi vaiado pela torcida. Ele entrou lá no vestiário dando murro na parede. Aí ele só se complica mais, que se ele machucar a mão, ele tá fudido. Aí que ele tá lascado de vez mesmo. Então, obrigado, Adriel, pelos serviços prestados, mas não acredito que ele jogue mais. De coisas que ele não vem fazendo de acordo com o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas 4, 5 vezes. Ele tá sendo avisado de várias coisas. Muito bem, então, pra fechar, amanhã a gente tem, no bom e velho jogo de segunda-feira, um jogo interessante, inclusive. Vasco e Bahia, em São Januário. Lembrando que o Bahia ainda não pontuou, perdeu os 2 jogos. E o Vasco, caso vença, se embola ali com o G4, o pelotão da frente, que hoje tem Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Internacional. Se o campeonato acabasse hoje, Lucão, cairiam Cuiabá, Coritiba, Bahia e América Mineiro. Desses 4, eu acho que só o América se salva. O restante vai de Americanas. Fechando aí a porta de mais um patrocínio. Que eles meio que se fecharam sozinho, né? A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Tudo bem, eu concordo com as suas ponderações. Tudo certo, muito bem. Quer falar então da rodada do meio de semana? Cara, vamos falar de Copa do Brasil e depois do que ocorreu no final de semana e até um pouco do meio de semana ali dos campeonatos europeus. Tivemos a terceira rodada ali da Copa do Brasil, jogos de volta. Cruzeiro ganhou do Náutico 2-0, lembrando que o primeiro jogo foi Náutico 1-0. Gols do Ina e do Richard, ou do gol do Richard no final do jogo. Ainda teve aquele negócio da confusão que começou lá no Estádio dos Aflitos do Matheus Vital com o jogador do Náutico, continuou do mesmo jeito. Tivemos o Paysandu perdendo pro Fluminense 3-0, igual o placar do jogo de ida. Gols do Cano, Keno e Kennedy, que foi o que me confundiu no começo do episódio. O Atlético Paranaense começou perdendo pro CRB, conseguiu virar e conseguiu nos pênaltis a classificação. Tivemos também o CRB, inclusive, que tem bastante jogador conhecido, né? Tem o Gum, tem o Anselmo Ramon, que eu acho que foi até o que fez o primeiro gol do CRB, mas infelizmente não conseguiu passar. Essa rodada tinha tudo para os 2 clubes de Alagoas passarem, mas os 2 acabaram ficando nos pênaltis. Tivemos em Itu, o Ituano perdendo para o São Paulo de 1-0, gol do Wellington Rato. Uma partida bem mais ou menos, vamos assim dizer. Falando difícil. Em partidas mais ou menos e partidas difíceis, Santos ganhou de 1-0 do Botafogo, mas quase se complica também. Santos adora se complicar. Há uma partida já meio que segura e era aquilo que eu falei que a gente já esperava. O Sport ganhou do Coritiba de 2-0 em casa na Ilha do Retiro. Tivemos também, acho que isso daqui foi... o jogo do Santos e o jogo do Sport já são na quarta. Tivemos na quarta também o Águia de Marabá perdendo Fortaleza 2-0.
Fortaleza no agregado foi 8-1, né? Mais uma partida brilhante. Brasil de Pelotas empatou com o Atlético Mineiro 1-1. O Atlético passou Quase, hein? pelo saldo. Quase. Mais um time que quase complica. Passou pelo saldo de gols e por uma arbitragem desastrosa no primeiro jogo. Que foi apitado nada mais, nada menos que a senhorita Edna. Que coincidência. Tivemos Tombense 1, Palmeiras 1. Esse jogo aí o Palmeiras levou do jeito que quis, entregou um gol ali pro Tombense. Tivemos o jogo ali talvez com mais requintes de emoção. Corinthians 2, Remo 0. Corinthians fez um gol logo no primeiro minuto com o Adson e depois ficou lançando bola na área a rodo, até que houve o gol do Roger, né? Até que houve o gol do Roger Guedes no final ali do quase o último lance do jogo. O Corinthians ganhou nos pênaltis. Eu achei até que o time do Remo jogou bem, mas faltou perna no final. O que ferrou foi aquele gol no primeiro lance. Faltou perna no final e infelizmente o Remo não se classificou. O América meteu 5 no Nova Iguaçu, se classificou. Flamengo reverteu a vantagem sofrida no primeiro jogo, metendo 8 gols em cima do Maringá, 8-2. E na quinta-feira tivemos o Bahia ganhando de 4-0 Volta Redonda. Bahia já tinha ganho o primeiro jogo de 2-1 no Rio. E o Botafogo ganhando mais uma vez de 2-0 do Ipiranga, ganhando em casa. E os dois gaúchos, TSA ganhou do Inter no tempo normal, isso levou a decisão para os pênaltis, e o Inter ganhou nos pênaltis 7-6, uma disputa de pênaltis que nenhum dos goleiros parecia querer pegar pênalti, e foi o Kehler que jogou, hein, inclusive. Pegou e um pênalti, tivemos, inclusive. Então, também mal batido do jeito que foi, cara, e ele meio que deu uma Rogério Ceniado, né, mas tudo bem, tava com o pé na linha, então é permitido. E o Grêmio, como a gente disse, empatou com o ABC. O ABC começou ganhando esse jogo. O Grêmio, ele tinha tudo para se complicar também. Caião, tivemos rodada da Premier League no meio de semana também. O destaque para mim foi, acho que o destaque para todo mundo foi a saraivada que o City aplicou no Arsenal. O City que é o novo... O Arsenal já era, né? O City é o novo campeão inglês, cara. Tem um jogo ainda, já tá na frente do Arsenal. E a questão do Arsenal é aquilo que a gente já conversou, né? É difícil para um time que sente, tipo, a sequência de jogos ou a lesão de algum jogador em um time que nunca ganhou nada, e você pegou o elenco do Arsenal, acho que não tem ninguém ali que tem um título de expressão. Tem o Jorginho que chegou depois, mas é o que eu falei, o Jorginho chegou e ele não vai ser campeão com o Arsenal, e dito e feito. O Odegaard não ganhou nada com o Real Madrid, né? Não, porque ele foi emprestado, né? Ele jogou no Real Sociedad, ele não chegou nem a jogar no Real. Aí, beleza. Tem o Gabriel Jesus, foi campeão de tudo pelo City. Mas não dá pra esperar uma postura de líder do Gabriel Jesus. Eu acho que ele não tem nenhum preparo para isso. O Arsenal foi engolido pelo City. O City cada vez mais forte. O Guardiola mostrando um puta de um técnico a cada jogo. Cada ano ele vem aprimorando ali, vem mudando suas estratégias. E eu acho que uma hora cara, é questão de tempo esse time do City levar a Champions. Eu ainda acho que não leva, porque vai pegar o Real. E o Real, todo mundo sabe que tem um pacto muito forte aí de 11 anos assinado com mochila de criança. Então acho muito difícil esse time do City passar do Real. Mas tivemos também nesse final de semana, tivemos o Crystal Palace ganhando de 4-3 do West Ham. O Crystal Palace, depois que o Roy Hodgson assumiu, e é meio que temporário, porque ele tá doidinho pra se aposentar. É um time muito gostoso de ver jogar, esse time do Brighton. Uma pena que não passou ali na Copa da Inglaterra, mas é um time muito legal de acompanhar. O Brentford ganhou de 2-1 do Nottingham Forest, que vários mesmo, tô achando muita força que vai cair. É porque o Scarpa ainda tá abalado do golpe que tomou do Willian. O United ganhou de 1-0 do Aston Villa, né? A revanche ali do Bruno Fernandes em cima do Dibu Martinez. O City ganhou do Fulham com um golaço do Julian Álvares. Bournemouth ganhou do Leeds 4-1. Leeds é outro candidato a cair. Newcastle mais uma vez ganhando bem, e de um concorrente que complicou a vida do Arsenal e concorrente a rebaixamento. Southampton, e foi de virada esse jogo, foi Newcastle, foi de virada que o Newcastle ganhou, 3-1. Tivemos o jogo da rodada, né, que foi Liverpool e Tottenham. O Tottenham mais uma vez com 3 gols sofridos em 15 minutos.
conseguiu buscar, só que o último lance do jogo, o Lucas deu uma para trás e uma bela assistência pro Diogo Jota. Acho que o destaque desse jogo... O Lucas não joga mais pelo Tottenham, né? Não joga. Cara, eu não tinha visto o lance. Pelo que o pessoal tava falando, nossa, foi um bagulho que, tipo, pra mim tinha sido um negócio surreal dele meio que sair no tiro de meta driblando. Mas foi um erro crucial, sim, claro. Mas pelo que a galera tava falando, eu achei que tinha sido um erro muito maior. Mas ele não joga mais pelo Tottenham. Passou boa parte da temporada machucado. Até o Conte tinha falado isso. Não é um mau jogador. Eu acho que ele ainda tem mercado. Porque esse último ano dele no Tottenham foi uma bosta. Dois fatos desse jogo curiosos. O nosso indriblável Van Dijk foi humilhado pelo Perisic no golaço do Kane. E o Richarlison fez seu primeiro gol na Premier League, né? Foi o gol de empate. Richarlison, que eu acho que 27 jogos aí sem marcar. Marcou pela primeira vez na Premier League, mas não foi suficiente. O Liverpool ganhou. O Liverpool teve a volta do Luiz Dias, que até fez o gol. Então o Liverpool vai se ajeitando. Na Itália, tivemos o Napoli não conseguindo comemorar o título antecipado graças à Salernitana do nosso querido Paulo Sousa. Tivemos na França o PSG tomando uma saraivada do Lorient em casa. Mas o PSG eu acho que está 7 pontos do Marseille ali, que é o seu concorrente direto. Acho muito difícil perder esse título. Se eu não me engano, tem 4 rodadas para serem disputadas. Na Alemanha, o que todo mundo esperava aconteceu, que o Borussia conseguiu entregar mais uma vez e perdeu a liderança. E na Espanha, o Barcelona segue mais líder do que nunca, ganhou do Betis de 4-0. Real tenta ali brigar, mas não, infelizmente eu acho que não dá pro Real alcançar. E eu acredito, eu falei das 4 principais ligas, então acredito que seja isso. Vamos ver agora no meio da semana aí o que a gente vai ter de Libertadores e Copa Sul-Americana pra gente falar no próximo episódio. Falei que se eu fizesse um gol ia ser pra minha bisavó, né, que tá lá com seus 80 e poucos anos. Então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela. E agora é só comemorar e com a minha família que tá aí no Maracanã. Sua bisa tá vendo, relembra pra gente o nome dela, manda um beijinho. Porra, agora eu esqueci. Olha aí, já esqueceu o nome da bisavó. Ok. Vamos então de calvo e destaque negativo da rodada para empacotarmos essa edição. Eu vou começar pelo destaque negativo. Eu vou pela burrice do senhor Alex Santana, que conseguiu complicar o Atlético Paranaense, e ainda assim o Atlético conseguiu fazer um gol. E teve muito jogador burro, mas vai ficar com ele. E o destaque positivo aí, o calvo da rodada, será Tiquinho Soares, quando parecia que o Flamengo ia chegar, foi lá e matou o jogo. Destaque pra jogada do Tietê, que driblou o time inteiro do Flamengo pra rolar ali pro Tiquinho. Cara, eu tô contigo. Eu pensei em citar o Hulk como destaque positivo também, que o Hulk vem decidindo ali já tem um tempo, mas eu acho que a atuação do Tiquinho foi mais importante por causa do jogo, né? É um clássico e contra o Flamengo. Eu acho que os 2 prêmios estão corretíssimos aí. Muito bem, Lucão. Então, para finalizarmos, por favor, recados paroquiais e a sua dica da semana. Eu não tenho dica, porque principalmente minha semana não foi lá essas coisas, né? Que espetacular. Mas tem uma série estilo sitcom, que é meio estilo The Office, e tem na Star essa série. O nome dela é Abbott Elementary, com o ator que fez o Chris, o Todo Mundo Odeia o Chris. É boa a série, garantia de risada. Pelo menos as minhas garantiu. Os recados de sempre, igual aqueles do começo. Se você tá ouvindo a primeira vez e não se inscreveu, você já é um ouvinte assíduo e não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube. Estamos também no Spotify e no Deezer, então segue as playlists lá, ative o sininho em ambos os canais. E é isso, cara. Espero que vocês estejam gostando. Eu falei o negócio do Pix no começo do episódio, não estava brincando. Vai rolar na descrição do episódio. O Urubu do Pix? O Urubu do Pix, o William do Pix. E é isso. Espero que todo mundo tenha uma boa semana. Eu acho que vai ser uma excelente semana, porque já começa com o feriado, né? Pois é, dia do trabalhador aí, 1º de maio. Mas é isso aí, Caião.
Boa semana pra nós e vamos pra cima. Perfeito, Lucão. Muito obrigado mais uma vez. Reforço aí o seu posicionamento. Pessoal, curtam, compartilhem, comentem, mandem aí pra familiares e amigos. Façam a palavra. Meu amigo. Chegar. Tá tarde, domingo à noite já dá um desconto. Muito bem, a gente volta então na semana que vem. Obrigado pela audiência de sempre. Cuidem-se e um forte abraço. Falou e até a próxima.